Seguimos na guerra traduzida com os destaques da imprensa russa, um trabalho da jornalista Diana Rosa. Para começar, o Moscow Times apresenta hoje um cabeçalho que vai direto ao assunto. Diz apenas 2 anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Em letras bem grandes, e tem vários artigos sobre o tema, o Moscow Times, em destaque a celebração de Vladimir Putin do que chama do feriado patriótico que se assinala hoje. O presidente russo saudou os militares que combatem na Ucrânia, afirmou que Moscou sai reforçada com os avanços que tem feito ultimamente, a que se junta o desespero ucraniano por munições. A mensagem de vídeo em que aparece a falar Vladimir Putin foi divulgada hoje que na Rússia se assinala este Dia do Defensor da Pátria, que sempre foi, e de resto, uma data assinalada com pompa militar. O líder do Kremlin mostra-se contente com a recente conquista da cidade de Avdiivka, no leste ucraniano, e também com o facto do Congresso dos Estados Unidos ter bloqueado apoios essenciais a Kiev. Na mensagem, Putin dirige-se aos soldados, dizendo que eles são os heróis da Rússia. Vamos ouvir aqui um excerto deste registro. Destaco a grande importância do trabalho militar, com grande respeito pelos nossos soldados, por todos os que defendem a pátria e protegem os interesses, a segurança dos cidadãos, a soberania e a independência da Rússia. Estamos orgulhosos dos nossos exércitos, pela firmeza, caráter destemido, que foi demonstrado em duras batalhas através da lealdade à escola militar russa, que é o testamento de grandes comandantes e a experiência de muitas gerações de guerra em que na Rússia esteve presente. Putin diz mesmo que a guerra na Ucrânia, ou a operação militar, como ele assim chama, está agora num ponto de viragem. E além da mensagem aos soldados russos, Putin participou hoje nessa cerimónia militar em Moscou, onde depositou flores no túmulo do soldado desconhecido, fora dos muros do Kremlin, um momento que contou com a presença de veteranos e do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Quem também esteve presente, Miguel, foi o chefe da Igreja Ortodoxa da Rússia, um importante aliado de Putin e apoiante da ofensiva na Ucrânia, que santificou mais uma vez o líder do Kremlin. O patriarca Kirill afirmou ainda que hoje a Rússia glorifica os soldados que lutam heroicamente nas fronteiras do país, defendendo a soberania e a independência russa. Os outros jornais independentes russos dão grande destaque a estes 2 anos de guerra. A começar pelo Medusa, que tem um artigo que contém um vídeo que mostra as manchetes do jornal ao longo destes 729 dias. O título do artigo é, e passo a citar, "A Rússia mata ucranianos todos os dias, recusamos-nos a fechar os olhos." Ora, desde o início do conflito que esta publicação tem tido como principal prioridade mostrar de forma imparcial o que se passa no teatro de operações. Milhões de pessoas perderam a casa onde viviam, fora todas as famílias que foram afetadas física ou psicologicamente por esta guerra. No entanto, o Medusa lembra também que não é só a Ucrânia que está a sofrer com esta invasão. Na Rússia, milhões de pessoas também foram afetadas pela guerra. Milhares de pessoas sacrificaram a liberdade e mesmo a vida por se oporem às agressões de Vladimir Putin, e muitos foram forçados ao exílio. Por isso, o Medusa pede que se continue a apoiar o jornalismo independente na Rússia, que só sobrevive graças a contributos daqueles que não se acomodaram com a propaganda de Putin. Diz ainda esta publicação, para assinalar estes 2 anos de guerra, que a história está do lado ucraniano e dos países democráticos que apoiam a Ucrânia. É também um sinal de coragem destes jornalistas russos que, de alguma forma, têm conseguido sobreviver, entre poucos, à censura do Kremlin. Estamos, claro, a dar mais destaque à imprensa independente nesta guerra traduzida russa, por serem os jornais que fazem referência a estes 2 anos de guerra e utilizam mesmo essa expressão, invasão, a expressão que a imprensa estatal vai tentando evitar. Sendo que também é curioso verificarmos aqui quais é que são as contradições entre a imprensa independente na Rússia, não é? E a imprensa que não é independente, sim, e que trabalha a favor do Kremlin. E, por falar em independência, a imprensa russa continua hoje a dar grande destaque a Alexei Navalny. Sim, há 2 notícias que trazemos aqui sobre este tema. Começo por um alerta que está a circular em publicações
como lá está o jornal Medusa, depois da morte de Navalny, há grupos que se fazem passar por líderes da oposição russa para partilhar uma carta falsa que afirmam ter sido escrita por Navalny. Esta carta fraudulenta diz que o opositor de Putin desenvolvia já há 5 anos uma iniciativa para garantir o bem-estar financeiro da Rússia e incentiva as pessoas a enviarem dinheiro para uma conta bancária. No fundo, trata-se simplesmente de uma fraude. Esta burla está a ser alimentada numa página do Facebook, criada na passada segunda-feira. No texto consta ainda um link onde as pessoas podem clicar se quiserem beneficiar do dinheiro arrecadado, mas claro, é um esquema. Quando as pessoas acedem a este link, são convidadas a preencher uma data de dados pessoais e, em vez de ganharem dinheiro, perdem os investimentos que fizeram nesta iniciativa, que não passa de uma mentira. Para fechar rapidamente, Diana, ainda sobre Alexei Navalny, o Kremlin diz agora que quer enterrá-lo em segredo. Com a mãe de Navalny a ser ameaçada pelas autoridades de Moscovo, caso não o faça. Ludmila Navalny fez ontem saber que conseguiu finalmente ver o corpo do filho, que morreu há exatamente uma semana. Teve acesso à certidão de óbito que assinou. No entanto, as autoridades recusam-se a libertar o corpo de Navalny e exigem condições à mãe do ativista para que ele possa ser enterrado a cargo da família. Querem saber quando, onde e como vai ser sepultado, sendo que o segredo é condição fundamental. Os detalhes não podem ser divulgados publicamente. Caso contrário, o Kremlin vai dar outro destino ao corpo de Navalny. Fecho com uma nota: são 2 anos de guerra amanhã, 730 dias, milhões de pessoas deslocadas, 13 pacotes de sanções à Rússia por parte da União Europeia, avanços e recuos das tropas de ambos os lados, numa guerra que em 24 de fevereiro de 2022, uns por más, outros por boas razões, esperavam que terminasse mais cedo. A 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin falou à nação para anunciar essa entrada das tropas na Ucrânia. Prometeu a chegada a Kiev em poucos dias. Vamos com 2 anos de guerra.